Vocês têm medo de acordar. Vamos lá. A vai na boiada. Tá bom, vamos lá então. Vamos ver se a gente acaba, acho que faltam uns 20 slidezinhos da parte de evolução das estrelas. Mas vamos lá. Vamos dar uma rápida pincelada sobre a evolução do universo. Nós vamos falar depois disso daí direitinho, mas por enquanto só para poder enxergar uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Existem indícios de que há muito tempo atrás, alguma coisa próxima a 13,7 bilhões de anos atrás, aquilo que nós chamamos de universo estava concentrado numa regiãozinha e que por algum motivo, que nós vamos tentar dar alguma explicação, ocorreu uma explosão. Não uma explosão no sentido de uma bomba, mas simplesmente que aquilo lá, por algum motivo, começou a sofrer um processo rápido de expansão. É aqui que a gente chama normalmente de Big Bang. Bom, inicialmente esse universo aqui, o que tinha exatamente aqui, a gente não sabe. Aí houve a explosão, veio vindo para cá. Aí, a partir de um tempo, o universo basicamente era formado de hidrogênio e hélio. Não havia elementos químicos pesados. Aí esse universo foi expandido. Então só tinha o hidrogênio e hélio lá na tabela periódica. E ele foi expandido. O universo não se expandiu como um corpo homogêneo, então havia concentrações de matéria em diversos lugares. Numa dessas concentrações de matéria, por exemplo, começou, nessa grande nuvem de gás, começaram a se formar as galáxias. Nessas galáxias começaram a se formar, por exemplo, uma galáxia chamada Galáxia de Andrômeda, da qual nós vamos falar ainda hoje. Nessas galáxias, então, começaram a aparecer, existiam nuvens, e essas nuvens começaram a sofrer processo de contração. Então, lembra que eu tinha falado para vocês, para lembrar que aqui seria então a nuvem que vai dar origem ao sistema solar, e aqui uma estrela supernova que já explodiu então. Então, aquela nuvem contraiu, esquentou, se transformou numa protoestrela. Nessa protoestrela continuou o processo de contração gravitacional e aquecimento, começaram as reações de fusão nuclear, nasceu a estrela. Portanto, aqui um exemplo de estrelas que acabaram de nascer, de modo que na nossa galáxia tem lá um monte de estrelas, umas 100 bilhões de estrelas, e entre essas 100 bilhões de estrelas está o Sol. E no Sol apareceram planetas, e um desses planetas é a Terra, e sobre ele apareceram nós. Então,
essa é a história muito rápida da evolução do universo como nós o imaginamos hoje. Bom, e aí eu tenho uma pequena dúvida. Imagina o seguinte: lembra que nós dissemos que logo depois do Big Bang se formou o universo como nós o conhecemos, e ele era formado basicamente de hidrogênio e hélio. Lembra que o hidrogênio e o hélio, então, já existiam logo depois da formação do universo como nós conhecemos hoje. Nós já vimos que no Sol nós temos hidrogênio e hélio, mas temos outros elementos químicos também. Bom, nós temos ferro, tem carbono. Lembra que nós vimos que apareciam até linha de óxido de titânio. Acontece que nós sabemos que no interior das estrelas ocorre reação de fusão nuclear. E é no interior dessas estrelas que a gente consegue gerar os elementos químicos pesados até o ferro. Nós sabemos que todos os outros elementos químicos, inclusive esses daqui até o ferro, podem ser gerados durante explosões de supernovas. E agora é que vem a pergunta estranha. O Sol é uma estrela peso leve. Nós sabemos que no Sol não existe a possibilidade de gerar ferro. No máximo, hélio. Então, como é que surgiram os elementos pesados do sistema solar, inclusive no Sol? Creio que se no começo só tinha hidrogênio e hélio, no Sol não consegue fazer ferro de jeito nenhum, mas tem ferro, de onde diabos apareceu o ferro que está lá no Sol? Então, é isso que a gente vai ter que arranjar alguma explicação. Então, vamos lá. E, ao que tudo indica, para nós podermos dar essa explicação, nós temos que supor que o Sol é uma estrela de segunda mão. O Sol é uma estrela de material reciclado. Então, vamos lá. Imagine que aqui está a nebulosa que vai dar origem ao Sol e que é composta basicamente de hidrogênio e um pouquinho de hélio. O hélio vou ter esquecido. E aqui, pertinho, tem uma outra nebulosa, chamada de nebulosa vizinha, muito maior do que a nebulosa que vai dar origem ao Sol. Também só de hidrogênio. Então aqui, ó, essa nebulosa solar aqui, como ela não tem uma massa tão grande, ela foi contraindo devagarzinho, devagarzinho. Só que esta nebulosa vizinha, como tem uma massa muito maior, as forças de atração gravitacional atuantes são muito mais drásticas, e esta nebulosa de massa maior acaba contraindo mais depressa do que a nossa nebulosa. De tal forma que, enquanto a nossa nebulosa ainda está contraindo, esta daqui já se transformou numa estrela supergigante. De modo que aqui é que eu chamei a atenção de vocês para aquela foto. Então, no passado, provavelmente era uma coisa assim. Tinha aqui a estrela supergigante que estava aqui. Aqui nós temos a nebulosa que vai dar origem ao sistema solar, ainda contraindo. Bom, esta supergigante, eventualmente, pode explodir. Enquanto que a nossa nebulosa ainda está contraindo. Quando essa nebulosa, essa estrela supergigante, explode na forma de uma supernova, ela gera todos aqueles elementos químicos pesados que a gente falou. E joga esses elementos químicos para todo lado. Uma parte deles pode acabar chegando na nebulosa solar que ainda está contraindo. De tal forma que a nossa nebulosa, inicialmente só de hidrogênio, foi enriquecida com um material pesado, originário da explosão de uma outra estrela, e é a partir dessa nebulosa enriquecida é que se formou o Sol e os planetas do sistema solar. De modo que aquele ferro e os outros elementos pesados que existem dentro do Sol não foram gerados pelo Sol. Foram gerados durante a explosão de uma supernova,
cuja matéria foi injetada no espaço, se incorporou à nebulosa que vai dar origem ao sistema solar, e daquela nebulosa, enriquecida dos materiais pesados, é que vai se formar o sistema solar. Então é por isso que a gente costuma dizer então, que o Sol é uma estrela já de segunda geração. De modo que nós, seres humanos, olha, coloquei uma mulher para representar o ser humano. De modo que ninguém pode reclamar. O ninguém tem endereço correto aqui, muito bem definido. Muito bom. Então, o que é o ser humano? O ser humano é formado por o quê? Qual é a matéria-prima do ser humano? Bom, a matéria-prima do ser humano, se a gente for analisar direitinho, a matéria-prima do ser humano, nós temos hidrogênio. Aquilo que está em verde são os elementos comuns que existem no ser humano. São os elementos mais abundantes que existem no ser humano. Então tem lá, tem o hidrogênio, tem o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, um monte de outros daí. O ser humano precisa de alguns elementos pesados, aqui representados em, sei lá, azul cinzento aqui. Então, esse azul cinzento. Quer dizer, então são algumas substâncias das quais o organismo humano precisa de muito pouco, mas aquilo que precisa é fundamental. Por exemplo, um dos casos é o ferro. Percebe que se não houver ferro, não tem trabalho de oxigenação no interior das células, onde o ferro acaba, de alguma forma, transportando o oxigênio através do sangue. A gente não vai ter processos importantes que evitam a anemia, por exemplo. Então precisa só um pouquinho de ferro no organismo, mas precisa. E existem todos esses outros elementos aqui, de cor amarelada, aqui, esses outros aqui não entram em absoluto na formação do sistema humano. Muito bom. Então, a matéria-prima de qual nós somos formados, hidrogênio. Percebe que o hidrogênio é de origem cosmológica. Então, o hidrogênio sempre existiu lá no nosso universo, desde que ele se formou. Então, nós somos formados de hidrogênio e somos formados de pedaços de estrelas que explodiram. Por quê? Porque tudo aquilo que não é hidrogênio, todo esse resto aqui, se formou durante a explosão daquela supernova, cuja matéria foi injetada e entrou na nebulosa solar. Portanto, quando algum poeta costuma escrever que o homem é poeira de estrela, não é literatura não só, é real. Nós somos realmente poeira de estrelas. Tá? Muito bom. Então, percebe que a nebulosa, basicamente de hidrogênio, contraiu, formou uma estrela. Essa estrela pode ser de diversos tipos, uma estrela leve, uma estrela média, uma estrela pesada, né? Massa pequena, média ou grande. Se for de estrela leve, ela evolui como uma anã branca. Se for de estrela média, ela pode evoluir ou, esqueci, né? Depois forma como uma massa marrom. Ou ela evolui para uma estrela média. Se for de média, ela pode se tornar ou uma estrela de nêutron, que acaba morrendo como uma massa marrom, ou ela pode evoluir para uma supernova, sendo que aquilo que sobra, então, se sobrar alguma coisa, vai acabar virando um buraco negro. E pode, eventualmente, evoluir para um buraco negro. Então, a estrela remanescente pode ser uma estrela de nêutrons, e a estrela pesada, então, pode se tornar um buraco negro, e eventualmente um restinho de supernova que não explodiu também pode se tornar um buraco negro. Bom, essa é o esquema da evolução das estrelas. Mas o que está me interessando no momento é o seguinte: a supernova, hora que explodiu, lançou ao espaço uma grande quantidade de matéria pesada. Essa matéria pesada vai se incorporar ao meio interestelar, e deste meio interestelar vai acontecer o quê? Do primeiro meio interestelar formar as estrelas de primeira geração. Dessa nova nuvem vão se formar as estrelas de segunda geração.
Então percebe que ocorre um reciclar. Eu estou falando que o Sol é uma estrela de segunda geração, mas eventualmente pode ser até de uma terceira. Aí a gente já não sabe dizer, pelo menos por enquanto. Então tá aí, então tá lá o Sol, uma estrelinha de material reciclado. Então tá aí, por exemplo, isso daqui é uma nebulosa remanescente, quer dizer, é uma nebulosa originária da explosão de uma supernova. E nesta nebulosa, aqui, estão se formando estrelas jovens. Portanto, são estrelas de segunda geração. Agora, olha, percebe que no corpo humano, por exemplo, essa é uma dessas coisas. Vamos supor que nós precisamos sair daqui da Terra e vamos fazer uma viagem para as estrelas, para ter uma nova moradia humana lá. Pergunta, como é que eu vou escolher para qual estrela eu vou? Bom, claro que a primeira escolha é uma que eu consiga chegar. A segunda, será que eu vou poder viver lá? Claro que não na estrela, né? Mas um planeta em volta. Será que eu vou poder viver lá? Bom, para poder saber isso, eu tenho que saber o quê? Eu preciso saber se naquela estrela, ou no planeta que está girando em volta, existem materiais pesados. Porque imagina que aquela estrela foi feita por uma estrela de primeira geração. O que vai ter? Hidrogênio e hélio. Como é que eu vou viver de hidrogênio e hélio? Não dá. De modo que eu tenho que procurar lá no céu alguma estrela que seja de pelo menos de segunda geração. Por que então? Com todos os organismos, só para a gente poder viver lá. Agora, todos os organismos vivos que nós conhecemos exigem elementos pesados. Todas as formas de vida que a gente conhece, mesmo aquelas mais simples, bactérias, tudo aquilo lá precisa de elementos pesados. Então, se precisa de elementos pesados, isso significa que se vida surgiu em algum lugar, vida mais ou menos complexa, ou mesmo simples, tipo de uma bactéria, essa vida deve ter, esse ser vivo, deve ter aparecido a partir de material pesado. Em outras palavras, se eu estiver querendo procurar vida fora da Terra, eu vou ter que procurar ao redor de alguma estrela que tenha elementos pesados. Ou seja, eu tenho que procurar sistemas planetários onde as formas de vida tenham material pesado para poderem se desenvolver. E isso significa estar associado a estrelas de segunda geração para frente. Então, se olhar para uma estrela e descobrir, é uma estrela de primeira geração, nem vou lá, porque não vai ter condições para que eu possa realmente viver. Enquanto que, se for de segunda geração para frente, aí eu já posso. De modo que o que a gente tem é que, por exemplo, aqui, que eu tenho estrelas que estão sendo formadas, são estrelas que estão sendo formadas numa nebulosa remanescente de uma explosão, de uma supernova. Bom, e agora vem uma outra pergunta. E a vida, como surgiu na Terra? Bom, percebe que escolham aquela que quiserem, e aquela que vocês quiserem, eu respeito ao máximo, e eu vou falar alguma coisa, e que tudo aquilo que eu vou falar, se eventualmente for ofender alguém, eu peço desculpa, mas eu não tenho intenção de ofender ninguém. Eu vou dar a visão do ponto de vista estritamente científico. Tá? Então, nada disso. Eu não quero ofender nenhuma religião. Então, vamos lá. O que é um ser vivo? Isso é um problema grave. Porque a gente não sabe exatamente o que é um ser vivo. A gente sabe reconhecer o ser vivo. Pelo menos aqui na Terra. Eu consigo distinguir o que é um ser inanimado do que é um ser animado. Com uma exceção. Vírus. O vírus, eu não sei se ele é vivo ou não. Eu não sei se é um ser animado ou não. Porque o vírus está lá no limite entre essas duas coisas.
Então, uma definição de ser vivo, a gente não sabe se é melhor, mas é uma definição, é que um ser vivo é aquele que consegue se manter, nem que para isso tem que matar outro ser vivo, que é exatamente aquilo que a gente faz. Parece uma coisa feia de falar que isso daqui é um crime, mas é assim que a gente sobrevive. Então, um franguinho, um churrasquinho de coxa de boi, tá? Não adianta querer comer o sanduichinho de coxa de boi sem matar o boi. Então a gente tem que matar para sobreviver, ou ser vegetariano. Só que o vegetariano está comendo vegetais, que são seres vivos também. Quer dizer, não tem jeito. Nós somos realmente, de alguma forma, canibais, ou um canibal comendo carne, ou um canibal comendo vegetal, mas estamos comendo ser vivo. Então, o ser vivo é aquele que consegue se manter e que ele consegue, de alguma forma, perpetuar a espécie. Bom, um vírus, por exemplo, aparentemente consegue se manter, e muito bem. Tanto consegue se manter que tem vírus com milhares de anos, que foram encontrados em tumbas egípcias, por exemplo. Agora, o vírus tem uma coisa que está faltando para ele encaixar nessa definição. Ele não consegue perpetuar a espécie. Não adianta pegar o vírus e o vírusinho, ou a virusa, e dar vírusinho. Isso não funciona. Sabe? Percebe que o vírus só se reproduz se tiver algum hospedeiro. Então, alguma célula em que ele consegue entrar de alguma forma e tirar alguma coisa para ele poder se reproduzir. Bom, e nós sabemos que na Terra todas as formas de vida que nós conhecemos estão baseadas em alguns tijolinhos básicos, que são os aminoácidos, os nucleotídeos e o DNA, a molécula, esses dois aqui formam as moléculas de hereditariedade. E tudo, qualquer coisa que nós temos aqui na Terra, ser vivo, é formado por isso daqui. E são os mesmos tijolinhos básicos. Não importa se é um homem, se é um elefante ou se é uma bactéria, são aqueles aminoácidos, aqueles nucleotídeos. Bom, aí vem aquela experiência que todo mundo já deve ter ouvido falar 1 milhão de vezes, né? Onde uma tentativa foi, a partir de matéria inorgânica, obter matéria orgânica. E esse nosso amigo Miller, aí, em 57, fez uma experiência na qual ele colocou aqui dentro diversos elementos químicos, todos elementos e substâncias químicas, todas elas inorgânicas. De tal forma que ele tentasse reproduzir mais ou menos as condições que a gente imagina que tenham existido nas épocas iniciais do planeta Terra, onde a vida eventualmente tenha surgido. Por enquanto estou colocando surgido. Aí ele colocou isso aqui dentro, botou fogo para esquentar, porque naquela época a Terra era bem mais quente do que hoje. Fez incidir raio-x e ultravioleta. Naquela época o Sol estava mais quente do que hoje, emitia mais raio-x, a atmosfera da Terra não era tão densa, de modo que permitia a passagem do raio-x com maior intensidade, e deixou isso aí, entre aspas, cozinhando. E depois de algum tempo, ele verificou que aqui saiu um grupo de matéria orgânica. Ele conseguiu formar proteínas, açúcares, aminoácidos, nucleotídeos e até alguns biopolímeros. Em outras palavras, a partir de matéria totalmente inorgânica, ele conseguiu gerar matéria orgânica imprescindível para as formas de vida que nós conhecemos. Isso indica que, aparentemente, é uma possibilidade
de matéria inorgânica se transformar em orgânica desde que tenha as condições ideais. Portanto, então o vírus é aquilo que nós tínhamos falado, ele é aquilo que está beirando lá entre as duas possibilidades, de tal forma que ainda hoje a gente não sabe se o vírus é ou não um ser vivo. Claro, então sabe-se lá se é ser ou não ser. Bom, então aquela experiência que o Miller fez, de alguma forma foi para reproduzir o seguinte: imagina que em alguma época passada lá da Terra houvesse aqui, por exemplo, uma pocinha de água. Isso pode ter sido acontecido dentro de alguma caverna, eventualmente, sabe-se lá, mas imagina que estivesse aqui uma pocinha de água. Nessa pocinha de água existem todos os elementos químicos necessários para poder formar moléculas orgânicas, que são necessárias para formar moléculas orgânicas. E tem raio-x, ultravioleta e tem calor. E o importante é que tenha água na forma líquida. Por quê? Porque a ideia que a gente tem é que, bom, essas substâncias todas estão lá em movimento. E pode acontecer de duas ou mais começarem a se chocar, se unir quimicamente, não mais por fusão nuclear. Então, a partir de agora, são reações químicas. E nessas reações químicas, a reação química difere das reações de fusão nuclear, porque as reações químicas, o núcleo não muda de número atômico. Então, o átomo de carbono continua átomo de carbono. Tá? Só há uma reestruturação das camadas do elétron lá, na eletrosfera. Então, essas partículas aí de alguma forma começam a se juntar e eventualmente acabam formando um composto orgânico. Forma um composto orgânico e, bom, esse composto orgânico pode acabar um juntando no outro, né? Formando um biopolímero, então um polímero orgânico, e depois desse biopolímero aqui, saem aqui os procariontes. Então, seriam as moléculas mais simples e que são moléculas unicelulares e que, bom, são moléculas de vida. Bom, no laboratório a gente consegue fazer tudo isso até assim. Só está faltando o passinho daqui para cá. E esse passinho aqui para achar os protobiontes, quer dizer, antes de ser um procarionte, só falta a gente conseguir isso daqui. É claro que quando eu falo só, é arrogância muito grande, porque pode ser que isso seja alguma coisa que é uma coisa tão especial, mas tão especial, que a vida não seja o resultado de uma simples reação química. Mas isso a gente não sabe. Então, se isto daqui, de alguma forma, for a sequência natural da evolução do universo, então vida, em princípio, deve ser alguma coisa que é, dentro daquilo que nós conhecemos hoje, seria o objetivo final da evolução. É formar vida. Agora, é claro que pode ser que vida seja uma coisa tão especial que não é um resultado químico simplesmente, não a evolução natural, mas é algo fornecido por algum ente, E maiúsculo, por algum ente especial, que cada um chame como quiser. Bom, mas se isso acontece, então, se vida realmente for nada mais nada menos que uma feliz coincidência de propriedades físicas e químicas num certo instante, num certo local, deve ter vida aí para dar com pau.
Agora, aí vem outra pergunta. Será que os terráqueos são mesmo originários da Terra? Porque alguns acham o seguinte: cada um dos passos necessários para que aquilo aconteça, então, a junção dos átomos para formar uma molécula, a junção daquelas moléculas para dar uma molécula complexa, aquelas moléculas complexas se juntarem em um biopolímero, e esse biopolímero, de algum jeito, chegar a ser um probiótico e depois um procariote. Eles dizem que cada um desses passos é de pequena probabilidade de acontecimento. Depois, eles dizem que a sequência toda, para que a probabilidade possa ocorrer, precisaria de uma quantidade de matéria muito grande. É o caso típico, né? Se eu comprar um bilhete de loteria, eu posso ganhar. Claro que eu posso ganhar. A probabilidade é pequena, mas eu posso. Se eu comprar 10 bilhetes, pensei que a probabilidade aumenta. Eu posso não ganhar, mas a probabilidade aumenta. Então, quanto maior é a quantidade de matéria disponível, maior é a probabilidade de que aqueles eventos possam ocorrer. E o que eles acham é que, para aquela sequência toda poder ocorrer, eu precisaria de muito mais matéria do que aquela que existe na Terra. Onde procurar isso, então? Uma ideia é no meio interestelar. No meio interestelar existe muita matéria. De tal forma que, nesse meio interestelar, hoje, por exemplo, a gente já é capaz de detectar um monte de moléculas interestelares que são fundamentais para as formas de vida como nós conhecemos. Então, já foram detectadas, eu coloquei algumas aqui, as mais importantes, já foram detectadas todas essas moléculas aqui no meio interestelar. Então, você aqui, moléculas complexas. Existe até indício de que em algum lugar aparece até alguma coisa parecida com um DNA. Mas aí ainda existem controvérsias. Então, percebe que se realmente pode ter havido formação de todos aqueles elementos químicos, a formação de todos aqueles compostos químicos necessários para a vida, pode ser então que essas formas, essas formas orgânicas, eu não falei que são vida, mas pelo menos formas orgânicas, essas formas orgânicas podem ter sido trazidas à Terra. Por exemplo, através de algum meteoro que passou para cá, veio para cá, ou alguma esteira que estava passando por ali, veio por aqui, deixou as coisas aqui também. Lembra que as esteiras, na verdade, se movimentam. Em outras palavras, é possível que as formas de vida existentes na Terra não tenham surgido na Terra, tenham surgido em algum outro lugar onde a probabilidade dessa ocorrência é maior e depois trazidas para a Terra. Aqui na Terra encontraram um nicho conveniente ao seu desenvolvimento e à sua evolução e, bom, de algum jeito acabaram dando na gente. Um outro, bom, pode ser que em alguns outros lugares também essas moléculas chegaram, mas não encontraram condições convenientes para sua manutenção e sua evolução, então lá a vida não prosperou. De tal forma que a gente imagina que possa existir lugares onde a vida, o nicho, havia para que pudesse haver evolução, em outros a gente tem dúvida, e possivelmente alguns não podem ter evoluído de forma nenhuma. Por exemplo, num planeta extremamente quente, isso não poderia acontecer, uma vez que, dentro do que nós conhecemos, algumas formas, a maior parte das formas vivas, depois de uns 120 graus, babau, a maior parte. Mas tem algumas vidas exóticas que se desenvolvem dentro do petróleo, se desenvolvem no fundo do mar, pressões enormes, perto daquelas, como chama?
Plataforma? Entre duas plataformas, onde a matéria quente está subindo, fumarola, algumas fumarolas no fundo do mar, onde a temperatura chega a 400 graus. E a gente descobre seres vivos naquela região. Mas são raros. Geralmente, a maior parte das vezes, 120 graus, a maior parte das formas de vida que a gente conhece acabam morrendo. De tal forma que alguns acham que isso aconteceu porque eles acreditam naquilo que se chama panspermia. A panspermia significa que a vida surgiu, inclusive não em um lugar, mas em diversos locais, e depois foram espalhadas pelo universo. Se a panspermia for verdade, provavelmente um monte de lugar deve ter formas de vida parecidas com aquelas que nós temos aqui. Eventualmente, pode até ter algum professor alto, bonito, loiro, simpático e modesto. Claro? Bom, conclusão. É possível, na verdade, então, que cada um de nós tenha tido um ancestral extraterrestre. Nada impede. Então, pode ser que no meu DNA veio lá da esteira Sirius, do planeta, da esteira Sirius D, de um planetinha que está girando lá, e por algum motivo qualquer acabou trazendo para cá. Sei lá. Não existe jeito de, por enquanto, saber isso. O importante, não há nenhuma prova de existência de vida fora da Terra. Nenhuma prova. Mas não há nenhuma prova de que ela não exista. E percebe que provar que existe é fácil, basta achar um. Provar que não existe significa que eu tenho que procurar em todo lugar e verificar que em todo lugar nenhum deles tem forma de vida. Então, se existir, a prova é fácil. Se for isso, a prova provavelmente a gente nunca vai ter. Cuidado. Cuidado é o seguinte, percebe que o fato de a gente não achar uma cobra não quer dizer que ela não exista. Cuidado. Muito bom. De evolução estelar, vamos dar uma paradinha por aqui. E agora, vamos entrar na parte de galáxia. Professor. Eu? Quando o senhor colocou o termo de milho, a atmosfera não influencia? Desculpa, eu não ouvi. É que a gente discutiu do milho, a atmosfera não influencia? Você colocou lá que tinha os elementos aminoácidos, a atmosfera da Terra não influencia. Provavelmente já tinha uma, inicialmente, rica em gás carbônico, mas a gente não pode esquecer que as primeiras formas de vida que apareceram na Terra eram formas de vida que se baseavam não no oxigênio, não na fotossíntese, para poder obter a energia, mas se baseavam em reações químicas com ferro. Porque eu fiquei pensando em Marte, porque assim, se Marte tinha água ambiente e tinha uma radiação do Sol, você poderia ter tido lá essa atmosfera sem influência, tanta influência. Então, mas por exemplo, tem a atmosfera de gás carbônico. E nada impede que num passado distante, Marte tenha tido uma atmosfera mais rica do que ela tem hoje. Então, em princípio, não há motivo para a gente não admitir que em Marte pudesse ter tido vida. Sendo que uma das ideias que a gente tem exatamente de estudar Marte é para ver se algum tempo atrás Marte teve alguma forma de vida, por que desapareceu. Para tentar ver se nós conseguiríamos impedir que isso acontecesse aqui também. Então, professor. Eu? Mas vamos supor, se eles acham alguma substância que eles sabem que aquela substância é essencial para a vida humana, já não pode afirmar direto, tem uma probabilidade, mas não pode afirmar direto que vai ter vida lá. Porque agora, recentemente saiu uma notícia que acharam pessoas em Marte e que já era para ter estado antes, só que teve um erro na identidade da nave que queimou, né?
Sim, perfeitamente. É aquilo que nós estamos falando. Quer dizer, não existe nenhum motivo para não acreditar que em Marte não tenha havido algum tipo de vida. E pode até ser que ainda existam resquícios disso lá. E é isso que eles estão procurando, alguma forma, mesmo que não haja uma forma de um homenzinho verde lá, mas que se a gente encontrar alguma molécula cuja origem só pode ter sido orgânica, porque, por exemplo, a gente sabe que existe gás carbônico de dois tipos. Existe o gás carbônico que é formado num laboratório lá, um gás carbônico de geração puramente mineral. Mas existe também a possibilidade do gás carbônico que sai do corpo da gente. Então, no processo de respiração. E esse processo de respiração, o gás carbônico que sai, ele sai com, entre aspas, uma assinatura. Essa assinatura está associada com a diferença entre número de carbonos 12 e carbonos 14, uma vez que o organismo humano prefere o carbono 12 do que o carbono 14. Então, percebe que quando eu tenho CO2, aquele C tanto pode ser 12 como 14. Então, em função dessa diferença, a gente sabe que se for carbono 12, a probabilidade é de ter sido... Isso, exatamente. Muito bom. Vamos lá, então. Bom, vamos falar então rapidamente sobre a nossa galáxia. Esse vai ser rapidinho mesmo. Tem muito mais imagem do que outra coisa. Vamos lá, coragem. Olhando então para a Via Láctea. Estou lá eu olhando para a Via Láctea. E então essa daqui é aquela região do céu, parece meio esbranquiçada, e que é aquilo que nós chamamos então de Via Láctea, ou caminho de leite, ou também chamado de galáxia. Então as três coisas são a mesma. Isso é uma coisa que a gente não pode fotografar, porque a gente não está fora da Via Láctea, mas estamos dentro dela. Mas através de um procedimento que nós vamos falar já já, a gente tem a impressão de que a Via Láctea tem mais ou menos esse jeitão. Então, tem um núcleo rico em gás, poeira e até de estrelas. Desse núcleo saem braços, basicamente de gás e poeira, nos quais estão embebidas as estrelas, e que o Sol é uma dessas cerca de 100, alguns chamam até de 150 bilhões de estrelas. Então, uma dessas estrelas é o Sol. Claro? Então, o Sol está na parte interna de um dos braços da galáxia. Nós já tínhamos falado, né, que essa galáxia parece que dá uma rotação completa em torno do seu eixo a cada mais ou menos 250 milhões de anos. E que, por exemplo, imagina que tivesse uma galáxia aqui assim. Bom, percebe que hoje eu não vejo aquela galáxia porque ela está atrás do núcleo aqui. Depois de algum tempo o Sol vem para cá, aí eu vou começar a ver aquela galáxia. De modo que existem muitas galáxias no céu que eu nunca vi, simplesmente porque estão atrás da Via Láctea. Agora, esta galáxia aqui, vista de lado, ela tem mais ou menos este jeitão aqui. Então, tem um núcleo central aqui, geralmente chamado de bojo. Então, tem esse bojo central, tem esse disco, tá, onde estão os braços aqui, tem esse disco, então é chamado disco galáctico. O Sol está nesse disco. E se eu estivesse longe, olhando para aquela galáxia, eu iria perceber que nessa região central aqui, está escuro. Está escuro por quê? Porque não tem estrela? Não, porque tem gás e poeira demais. Os gases e as poeiras que estão nessa região impedem que a gente veja as estrelas que estão embebidas naquela região. Nós vamos ver, quando entrarmos em extragaláctica, várias galáxias que a gente vê que são desse tipo. Então dá para fotografar. Muito bom. Então aqui é um outro desenho daquele lá. Então está aqui o bojo, está aqui o disco galáctico, aqui
o diâmetro da nossa galáxia é alguma coisa mais ou menos como 100 mil anos-luz. O Sol se encontra do núcleo alguma coisa como uns 30 mil anos-luz, quer dizer, não estamos nem no centro da galáxia, estamos fora, estamos na borda. O bojo aqui tem um diâmetro de alguma coisa próxima a uns 12 mil anos-luz. E a espessura mesmo do disco é bem definida. Então, alguns milhares só de anos-luz. Bom, aqui, normalmente a gente pensa que a galáxia é só isso daqui. Mas não. As estrelas, a poeira e os gases que estão aqui, bom, é uma parte da galáxia. Mas em volta aqui, assim, espalhadas, mais ou menos dando uma forma esférica, estão os aglomerados globulares, dos quais a gente conhece algumas dezenas. Então, esses aglomerados globulares são, por exemplo, o Ômega do Centauro, que nós tínhamos falado hoje. Tá bom. Vamos dar uma planificação da galáxia. Então, tá aqui. Se eu planificar a galáxia, aparece mais ou menos aqui o bojo, aqui está o disco galáctico, no centro passa o plano galáctico aqui. E aqui então estão espalhados por aí, só que não dá para representar, são muito fracos, os aglomerados globulares, os aglomerados esféricos. Muito bom. Continuando. Bom. Agora, quando eu olho para a galáxia, o que eu vejo da galáxia é isso daqui. Então é esse desenho que eu vejo. Se eu, em vez de olhar com o meu olho, eu olhar com um radiotelescópio, essa mesma galáxia tem esse aspecto aqui. Onde essas linhas brancas aqui, essa parte branca aqui, representa regiões de alta emissão de ondas de rádio. As ondas de rádio têm uma grande vantagem. Elas atravessam, sem problema, a poeira da galáxia. Coisa que a luz visível não consegue atravessar. Se aí fora, ao invés de olhar com ondas de rádio, eu procurasse por ondas de calor infravermelho, a galáxia ia ter mais ou menos esse jeitão. Se eu olhar com o raio-x, bom, é aquele que nós já vimos. Então são aquelas fontes de raio-x que a gente viu que estão espalhadas por toda a galáxia, não só no plano, mas até fora do plano da galáxia. E se nós pudermos olhar com raios gama, que são os raios de maior energia que a gente conhece, a nossa galáxia pareceria desse jeitão. Então percebe que, dependendo do olho que eu estiver usando, quer dizer, a sensibilidade do meu detector, eu vou ver a mesma coisa, são aspectos diferentes. Onde nós estamos então com relação à galáxia? Então está aqui a Via Láctea. Só que o que acontece? Nós estamos, imagina que aqui tem um anel e nós estamos dentro do anel. Percebe que se eu olho para cima ou para baixo, não tem anel nenhum. O anel só está do meu lado. Para cima não tem. Percebe que se eu olhar para cima, não tem anel, não vejo anel. O anel só está do meu lado. Agora imagine que por algum motivo eu deformasse esse anel, tirasse um pedacinho dele aqui e colocasse aqui. Percebe então que se eu olhar para lá, vai me parecer que aqui existe uma concentração de matéria, enquanto que para cá não. E é isso que acontece com nós dentro da galáxia. Nós estamos dentro de um anel, porque a galáxia vai para todo lado, só que um lado da galáxia está o núcleo, onde tem um monte de estrelas. Então parece rico em gás, poeira e estrelas. E o outro lado, como nós estamos perto da beiradinha, a gente vê poucas estrelas do outro lado. E quando a gente olha para cima ou para baixo com relação à Via Láctea, existem poucas estrelas, porque a maior parte está na Via Láctea. Como sabemos a forma da nossa galáxia, se nunca a gente pôde fotografar? Bom, é mais ou menos o seguinte.
Imagine que tem uma cidade e eu recebo a seguinte incumbência. Tire, entre aspas, uma foto da cidade, mas sem ter a possibilidade de subir para tirar a foto. Bom, o que eu faço? Eu pego um ponto qualquer, que eu vou adotar como sendo a minha referência, olho para um certo prédio qualquer, que vai passar a ser o meu prédio de referência, aí num pedaço de papel, eu desenho o prédio de referência e desenho onde eu estou. E aí eu começo. Eu vejo um prédio aqui, meço o ângulo entre a direção de referência e a direção que eu estou procurando e meço a distância daqui até aqui. Venho aqui no meu mapa e coloco com relação à minha linha de referência, ponho o ângulo aqui, coloco a distância que eu medi e desenho o prédio vermelho lá. Aí, para o prédio amarelo, boto uma linha para cá, meço o ângulo da minha referência até aqui, meço a distância daqui a aqui, venho aqui, tenho a referência, boto o ângulo aqui, ponho a distância e coloco o amarelinho lá. E vou fazendo isso para todos os objetos que eu quero, entre aspas, fotografar. E no final, então, eu tenho o mapa, a foto da cidade. Muito bem. É isso que nós vamos fazer, então, agora, no caso da galáxia. O que eu vou fazer? Eu olho para uma estrela e, naquela estrela, eu meço a seção reta e a declinação. E meço a distância. Lembra que a distância, eu utilizo um daqueles processos de determinação de distância. Paralaxe trigonométrica, paralaxe fotométrica, como chama? Efeito Doppler-Fizeau, aquele variação, como chama? A fotometria de estrelas variáveis específicas, podem ser feitas, supernovas, sei lá. Eu vou achando a distância através de algum dos processos que a gente conhece. Então, eu tenho o alfa, o delta, conheço a distância, e agora eu vou então fazer o seguinte: vou pegar na minha mesinha, vou colocar uma galáxia de referência, uma estrela de referência, melhor dizer. Eu me imagino aqui, medir o ângulo, medir a distância e coloco aqui no papel, a partir da minha referência, o ângulo e a distância. E marco a nova estrela. Aí olho para uma outra estrela, e assim por frente. Eu vou fazendo isso para um monte de estrelas. E uma vez feito isso para um monte de estrelas, eu coloco num papel. Eu vou ter então o quê? Entre aspas, a foto da galáxia. E é assim que a gente faz. Como a gente não consegue sair, a gente tem que fazer ponto por ponto para ir desenhando. E quando a gente faz isso, olha só o que a gente obtém. Se eu faço isso a olho, sem utilizar aqueles olhos especiais que nós temos falado. Aqui está o Sol, e eu consigo desenhar esses braços daqui, mas nesta região aqui, eu não consigo nada, porque nesta região, aqui no núcleo da galáxia, tem muito gás e poeira, que não permite que a luz das estrelas que estão aqui chegue ali, onde eu estou olhando. Em outras palavras, digamos assim, isso aqui está atrás do centro, atrás do núcleo, e atrás do núcleo eu não consigo ver com o meu olho. Mas foi assim que se conseguiu determinar o aspecto da nossa galáxia. Bom, hoje, como a gente dispõe de alguns instrumentos melhores e mais precisos, a gente observa, não obrigatoriamente uma estrela, mas observa os gases que estão aqui. Acontece que uma grande parte da nossa galáxia é formada de gás hidrogênio. E o gás hidrogênio, ele consegue emitir lá, a partir de um certo tipo de transformação, ele consegue emitir ondas de rádio de 21 centímetros de comprimento. E a grande vantagem, essas ondas não são paradas pela poeira
pela poeira do plano galáctico. De modo que eu consigo mapear não só esse braço, mas essa parte do braço também. E foi fazendo isso. A emissão de 21 centímetros é o seguinte. Imagina que eu tenho um próton aqui girando para um centro do lado, aqui eu tenho o elétron que gira aqui em volta do próton, mas ao mesmo tempo ele gira em torno do seu eixo. Essa rotação a gente chama de spin. E acontece que o elétron pode girar nesse sentido, de tal forma que vale a regrinha da mão direita, né? Se eu botar o dedão da mão direita na direção do movimento, o eixo de rotação fica no sentido em que a minha mão dá um chutinho lá para cima do eixo. Tá? Então, está aqui o eixo de rotação, de tal forma que eu tenho o elétronzinho girando para cá e o eixo de rotação orientado para lá. Existem alguns processos que podem fazer com que esse elétron inverta o seu spin. Então ele gira no sentido oposto, no sentido de que o eixo de rotação muda o seu sentido. E quando o spin do elétron, do átomo de hidrogênio, sofre uma oscilação desse tipo, ele emite radiação. E esta radiação é uma radiação de 21 centímetros. E como tem muito oxigênio na galáxia, muito hidrogênio na galáxia, então eu tenho muitos lugares onde eu posso fazer essa observação. Muito bom. Quais são os componentes da nossa galáxia? Bom, na nossa galáxia existem estrelas, campo de radiação, meio interestelar, campo magnético, campo galáctico, campo magnético galáctico e raios cósmicos. Vamos dar uma olhada rápida em cada um deles. Vamos começar com as estrelas. Bom, alguma coisa entre 80% a 90% da massa de toda a galáxia é formada por estrelas. Então, a maior quantidade de massa está nas estrelas. As estrelas isoladas são raras. Na maior parte das vezes, da nuvem que se forma uma estrela, se forma outra também, ou outras. Portanto, sistemas binários ou múltiplos são mais comuns. E existem sistemas de aglomerados abertos, onde existem muitas estrelas. Algumas até algumas centenas. E existem os aglomerados globulares, onde podem existir milhões de estrelas. Aqui eu coloquei uma chamada aqui, que a massa das estrelas corresponde de 80% a 90% da massa da galáxia, só que isso supondo só a massa que a gente consegue detectar por enquanto. Se houver matéria escura, aí provavelmente a massa da galáxia, essa distribuição aqui de 80% a 90%, certamente vai cair bastante. A não ser que existam estrelas de matéria escura. Aí já é, por enquanto, é viajar na maionese. Muito bom. Aglomerados abertos. Bom, os aglomerados abertos geralmente estão na região do disco da galáxia. Tem um monte. Aglomerado aberto é o que não falta na galáxia. E o número de estrelas desses aglomerados varia aí de 10 a algumas centenas, pode chegar a 1 milhar de estrelas. O diâmetro do aglomerado pode chegar a ter algumas dezenas de anos-luz de diâmetro. A forma dos aglomerados abertos é irregular. Geralmente estão localizados então, no plano galáctico. Tem abundância normal de elemento químico. O que é abundância normal de elemento químico? Abundância normal significa que a composição química daquelas estrelas é muito parecida com a do Sol. As idades variam bastante, existem desde estrelas bem jovens até estrelas que já estão virando o cabo da Boa Esperança.
e outras que estão na metade da vida, como é o caso do Sol. Muitas delas existem material que foi ejetado daquelas estrelas. E geralmente são estrelas de população, ou seja, são estrelas cuja composição química é parecida com a do Sol. Então, esse é um aglomerado aberto. Então, tem um monte de estrelas, não tem uma forma bem definida. As estrelas são muito parecidas na sua composição química com as composições químicas do Sol. As Pleiades é um caso também desse daí. São estrelas bem jovens. Aqui, ó, alguns aglomerados aqui, tá vendo? Tem um monte de aglomerados aqui. Tem planetas nesses aglomerados, professor? Desculpa? Tem planetas aí? Nessas estrelas? Então, e provavelmente sim. Por enquanto, que eu saiba, não foi detectada ainda, não foram observadas estrelas dessa região aí. Mas eu tenho a impressão que não deve faltar planeta lá não. É claro que existe um pequeno problema, por isso a tua pergunta tem grande importância, porque quando eu tenho aquelas estrelas, como elas estão mais ou menos próximas umas das outras, pode haver perturbações gravitacionais importantes. Então, a órbita dos planetas pode ficar bastante instável. Mas isso não impede que algumas, pelo menos, estejam. Bom, qual é o futuro dos aglomerados abertos? Bom, o futuro deles é que hoje estão aqui. Com o passar do tempo, as imagens, as posições daquelas estrelas vão mudando. Em outras palavras, essas estrelas, apesar de existirem forças de atração gravitacional entre elas, essas forças não são suficientes para manter uma coesão gravitacional. Então, as estrelas tendem a cada uma ir lá para onde quiser. Eventualmente, até pode uma bater na outra. Aglomerados globulares. Nos aglomerados globulares, então, começa assim: eu tenho lá o aglomerado, conforme eu vou olhando, parece uma nuvem. Aí quando eu vou olhando, eu vou começando a verificar que aquela nuvem, na verdade, é um monte de estrelas. E esses aglomerados globulares são raros, algumas dezenas, aí chegando perto aí de 100. Contém alguma coisa entre 100 mil e 1 milhão de estrelas. Esse agora é interessante, tem a forma mais ou menos esférica. Então, percebe que os aglomerados globulares, aqui na nossa galáxia, por exemplo, elas estão distribuídas aqui mais ou menos de uma forma esférica em torno do plano galáctico. São estrelas geralmente velhas, são formadas do material primordial da galáxia, quer dizer, basicamente hidrogênio e hélio. Não tem tanto material pesado, portanto são estrelas de população 2, porque a composição química é diferente da do Sol. Então, eles têm menor abundância de elementos pesados, pelo menos na superfície. Então, esse é um aglomerado globular, Ômega do Centauro. Então, ele é composto de alguma coisa próxima a 10 milhões de estrelas. Encontra mais ou menos uns 15 mil anos-luz daqui. E o diâmetro desse aglomerado é alguma coisa próxima a 150 anos-luz. Então, quer dizer que tem 10 milhões de estrelas num diâmetro de míseros 150 anos-luz. De modo que tem a densidade de estrelas é muito grande. E essas estrelas todas estão gravitacionalmente unidas. De modo que aí não tem... Então, outro Centauro aqui um outro aglomerado, desculpa. Então, aqui é o Ômega do Centauro, essa aqui é uma região no centro de Ômega do Centauro. Então, você tem uma quantidade enorme de estrelas. O futuro, bom, hoje o aglomerado está assim, no futuro vai ficar da mesma forma. Então, as estrelas vão ficar girando lá, mas a aparência do aglomerado se mantém, porque a atração gravitacional impede que as estrelas escapem. É claro que uma ou outra, eventualmente, pode escapar por algum tipo de perturbação,
Mas, como regra geral, o aglomerado se mantém com a mesma forma forever. No planeta, dentro desses aglomerados, se tivesse, foi possível ver que eu acho que não é, a noite seria escura igual a nossa, ou seria bem mais iluminada assim? Provavelmente seria escuro também, simplesmente à noite você iria ver uma quantidade muito maior de estrelas, mas seria escuro. Porque sempre vai ter a luz predominante de uma das estrelas. Muito bom. Algumas notações. Essa é uma dessas outras